Atlético 2024, uma nova forma de pensar futebol. Inspirados em gestão de sucesso da Premier League, diretores executivos preparam profissionalização e alinhamento em todos os departamentos do futebol. Para quem não me conhece, me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação e estou no canal Bicagalo de segunda a sexta, 1 da tarde, para te fazer companhia. Antes da gente seguir, eu peço aquele gesto singelo e breve, rápido aqui de carinho, que você deixe o seu like. Me ajude a bater 1.500 likes nas próximas 24 horas. E para quem não é inscrito, tá vindo aqui pela primeira vez, peço a sua inscrição. Muitas vezes passam pessoas, adoram os conteúdos e não se inscrevem. Se inscrevam, ativem o sininho de notificação. O Bicagalo é o canal, mais uma vez, pelo segundo mês consecutivo, que mais cresce no YouTube. E não é por acaso, é profissionalização de conteúdo digital. Conto então com a sua ajuda. Vamos falar sobre as mudanças do Atlético para a próxima temporada, mais um conteúdo exclusivo aqui do canal Bicagalo, e estas mudanças passam por uma série de fatores e eu vou abrir, talvez para mim, com a principal delas, que é o alinhamento em todos os setores do clube. O que eu quero dizer com alinhamento em todos os setores do clube? O Atlético vai contar para a próxima temporada com um diretor-presidente, com um diretor de operações, teremos também diretores, da parte de futebol, parte financeira, jurídico, comercial, parte de comunicação, enfim, toda uma gestão que terá que estar alinhada entre si. É muito comum em empresas, por exemplo, você ter diretorias completamente diferentes e que não se conversam. No Atlético, a partir de 2024, isso será completamente diferente, ou seja, todas essas instâncias que envolvem direta ou indiretamente o futebol terão que conversar entre si, ou seja, terão que estar bem juntas, bem unidas, bem lineares na sua forma de pensar. Ou seja, aqui eu falo sobre alguns aspectos muito específicos e eu vou falar ponto a ponto, parte a parte, a gente vai comentando para que vocês entendam um pouco melhor. O primeiro ponto de tudo isso é em relação ao autocontrole, tá? Essa atual diretoria já está nessa fase aí de transição, tem um foco no trabalho e no autocontrole. O que é isso? Você vai se desligar, todos os profissionais, ou tentar pelo menos se desligarem de pressões externas. O Atlético não trabalhará a partir de 2024 sob a iminência de receios por pressões externas. O que é isso? Nos últimos anos, a gente viu um clube que, enquanto estava mal, ia lá, contratava um jogador, por exemplo, para dar uma satisfação para a torcida. Ou tinha um atleta livre no mercado, ia lá, contratava esse cara para dar satisfação para a torcida. E ali criaram-se dívidas, e ali criaram-se problemas, e ali criaram-se satisfações culturais para a torcida atleticana. Isso é muito comum e não é só aqui no Galo, não. Todo o Brasil vive disso. Ou seja, você demite um técnico no seu clube porque há uma pressão da imprensa, da torcida, não há convicções de trabalho. Isso vai mudar no Atlético a partir da próxima temporada. À medida que todo mundo está trabalhando com o mesmo valor, com os mesmos sentidos, as coisas realmente tendem a mudar e a partir de 2024 isso será a tônica para mim principal, o cerne de pensamento do Atlético no ano que vem. O controle de gastos, não menos importante, tá? Arrecadar mais e gastar menos. Não é que o Atlético vai gastar menos do que gastou nessa temporada. Não necessariamente. A gente não sabe ainda qual será o custo do Atlético 2024, mas o fato é, a premissa básica é de que o Atlético tornou-se uma empresa. O Atlético não é mais um clube de associação ou um clube de associados, um clube de sociedade. O Atlético, neste momento, se torna uma empresa. E o que faz toda empresa? Você que tem a sua empresa, você que é trabalhador, toda empresa tem que gerar lucros. É uma premissa básica. Isso não significa, repito, que o Atlético vai investir pouco no futebol. E aqui eu explico o porquê. As arrecadações do Atlético para a próxima temporada vão certamente aumentar. O Atlético hoje paga uma dívida mais ou menos mensal e de juro e correção, ou pagava até certo ponto, a gente não sabe a que pé estão as renegociações, de 8 milhões de reais por mês. Ou seja, isso corresponde a praticamente metade da folha salarial do clube. Isso vai acabar, o Atlético vai pelo menos equilibrar a parte financeira, terá arrecadações maiores com a Arena MRV e, obviamente, aí eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre a criação das categorias de base, a reformulação, o clube espera arrecadar também com venda de atletas. Em resumo, o Atlético arrecada mais na próxima temporada, a projeção é muito boa em relação a isso, mas sabendo que temos que receber mais do que gastamos. Isso não aconteceu no Atlético nos últimos
3 anos pelo menos e, claro, em toda a história do clube. Senão, a dívida não estaria do tamanho que ficou totalmente fora de controle como está hoje, né? Em relação agora sobre a profissionalização de áreas consideradas inacabadas, o Atlético vai sim pincelar ponto a ponto cada esfera do clube, cada mínimo detalhe que envolve o Atlético e vai sim, né, aplicar a profissionalização nestas instâncias. A gente fala muito aqui no canal Bica Galo sobre, né, por que fulano está no Atlético, por que Beltrano faz lá dentro. Isso vai acabar na próxima temporada. Aqui eu não cito nomes, eu acho que cada um tem a sua característica dentro do clube e o Atlético é muito mais, muito além do que só o futebol. É um conjunto de fatores que te leva ali à pontinha do iceberg, que é o que você vê, que é o futebol. O fomento imediato ao uso dos jovens das categorias de base no elenco profissional. Isso é ponto-chave importantíssimo. O Atlético de 2024 terá como premissa utilizar atletas formados nas categorias de base. Se o Filipão, por exemplo, continuar como treinador, ele saberá que terá que lançar atletas da base no profissional. Terá que testar obrigatoriamente atletas da base no profissional. Isso para mim, gente, eu que tento falar sobre categoria de base aqui há anos, eu venho batendo nessa tecla quando trabalhava no rádio, televisão, aqui no canal Bica Galo, que é necessário. Todo clube de futebol que é formador consegue automaticamente ter uma saúde financeira muito mais equilibrada. A gente vê um Flamengo que vendeu nos últimos 5 anos mais de R$ 1 bilhão em atletas da base. E atleta da base é o seguinte, o clube tem 80%, 90% do passe. Atleta profissional, você compra, você tem 20, 30, 40. Ou seja, você não lucra com atleta do profissional. O lucro maior é da base, então é uma dos pilares aí que todos estes, né, que estão trabalhando com futebol terão que estar muito bem alinhados. Por fim, gastos com contratações, treinadores e etc. Tá? As contratações serão basicamente as consideradas necessárias. Atletas com retorno a curto e médio prazo. Já falei isso no Bica Galo em outras ocasiões. E o que são atletas a curto e médio prazo? Jogadores mais jovens, de grande potencial. Eu vou citar aqui vários que o Atlético fez nos últimos anos. O Alan, que agora foi para o Flamengo, o Matias Zaratio, o Alan Franco, o Paulinho, eu posso citar aqui outros também, mas não cabe, né? Aqui eu já citei 4. São atletas que têm este perfil, curto e médio prazo, ou seja, curto e médio prazo é você ter retorno em campo para que a longo prazo você consiga vender. Este é o Atlético em termos de contratações. Não esperem Diego Costa, Hulk, atletas de renome internacional, eventualmente até podem surgir por uma questão de marketing, mas não será a prioridade do Atlético daqui para frente. Gente, espero que vocês estejam gostando do conteúdo, tem muita coisa ainda. Fiquem até o final deste vídeo porque, né, tem assunto para dar e vender aqui e amanhã é impossível de eu falar tudo neste vídeo. Amanhã tem uma continuação, a segunda parte do que eu estou dizendo aqui hoje, vamos aprofundar em vários pontos aqui que eu acho que é importante o torcedor saber. Quero saber se você está gostando, o que você está achando. Claro, deixa aquele likezão, o like ainda está muito baixo, gente. Ajuda o Henrique aqui a conseguir, né, um conteúdo 4K, microfone profissional, dá essa moral pra gente. Claro, se você tem interesse em anunciar aqui no canal Bica Galo, chame a gente agora, é conteúdo sério, é sua marca exposta com quem tem credibilidade. Vem pra cá. Falaremos agora sobre o Centro de Informações do Galo, SIGA, tá? O SIGA que foi inaugurado em 2018, reformulado em 2021. Eu posso dizer aqui, categoricamente, que pela primeira vez na história do Atlético, o SIGA será quem ditará os rumos do clube. Tudo que se fala em Atlético, diretoria de comunicação, diretoria de negócios, Arena MRV, sócio-torcedor, tudo gira em torno do futebol. Se o Atlético perde o jogo contra o Santos no último domingo, a gente estaria num clima totalmente diferente do que está hoje. As projeções para esta diretoria ainda nessa temporada seriam completamente diferentes do que a gente está observando hoje. Ou seja, o resultado em campo tem que aparecer. Não adianta eu ter gestão profissional, não adianta eu ter uma casa belíssima se a bola não entra no gol do adversário. E o Atlético pensa, para mim, da melhor maneira possível, utilizando o que há de mais tecnológico no mercado,
ampliar e realmente utilizar o SIGA. E eu vou trazer aqui um trecho de uma fonte que me falou de maneira exclusiva sobre o SIGA no Atlético. E eu acho que o torcedor atleticano precisa saber disso. É extremamente necessário que você, torcedor, comece a entender a estrutura, o que passa dentro dos bastidores do Atlético. Vai muito além de torcer ou de cobrar por contratação ou demissão. Muito além. O que é o SIGA, torcedor atleticano? São profissionais extremamente capacitados, divididos em 4 áreas que envolvem tecnologia. O que há de mais moderno no mundo e que os principais clubes da Europa já fazem há anos. Aqui no Brasil não há nada igual. Primeiro passo, primeiro departamento, é o departamento de captação, voltado para a base e até sub-15, ou seja, existe um departamento dentro do SIGA específico para observar atletas de até 15 anos. Tem muito jogador que já foi direcionado pelo SIGA, que em breve vai aparecer. Isso demanda tempo, isso demanda oportunidade de mercado para que o torcedor veja em campo. O segundo departamento é o departamento de análise de desempenho, uma avaliação de milhares de atletas do sub-15 até o profissional. Ou seja, nós temos um departamento para observar jogadores até o sub-15, do sub-15 eu vou botar aí até os 18 anos. Um segundo departamento. Terceiro departamento, e aqui está algo importantíssimo, o chamado departamento Analytics, aqui de uma tradução literal para o português, de análise. Apenas jogadores com minutagem no profissional. Ou seja, são sistemas de informação, engenheiros de dados, pessoas extremamente capacitadas, utilizando tecnologia de ponta para observar atletas profissionais do mercado. O quarto e último ponto, não menos importante, é o que a gente chama de mercado. Uma análise de milhares de jogos, só em 2021 foram 3.000 jogos observados, de clubes profissionais de futebol no mundo inteiro. Eu preciso de um meio-campista. Os caras fazem análise de 1.000, 2.000, 3.000 vídeos, número do jogador e apresenta aquele cara ali à diretoria. E aqui eu trago a palavra de uma fonte muito importante que fala basicamente sobre o SIGA e como o SIGA agirá de maneira substancialmente diferente a partir de 2024. Prestem atenção no que eu vou dizer. Abre aspas. Temos um departamento incrível no Atlético e que está subutilizado. Em 2024, isso vai mudar. E como eu disse no início deste tema, o SIGA para mim será a alma, o coração, o espírito vibrante do Atlético daqui para frente. O SIGA ditará as regras para o futebol. E quem ficar no clube tem que se adequar a isso. Volto lá no início, quando eu falo sobre as características do Atlético daqui para frente. Vamos fechar então sobre cenários e diretrizes do Atlético em 2024. O que será o Atlético de maneira breve, resumida para vocês. Amanhã, relembrando, tem mais um vídeo sobre isso. Manutenção de uma equipe competitiva, base reveladora, equilíbrio financeiro, modernização de equipamentos e de toda a estrutura na cidade do Galo. Amanhã tem um conteúdo específico sobre isso também. Ampliação do Instituto Galo da parte social. Gente, eu realmente, se tudo isso que eu falei aqui, que está no papel, que é o prognóstico da diretoria acontecer, meus amigos, eu só tenho coisas muito boas a se pensar a respeito. Tomara que realmente seja executado e que o torcedor tenha a paciência necessária para chegar até o ponto do retorno que o Atlético terá. Tenham paciência, torcedor. Um grande Atlético surge em 2024, pelo menos é isso que eu sinto, é isso que eu vejo. Pessoal, você que tem a sua pequena, média ou grande empresa, tem a sua marca e não registrou, você está correndo um seríssimo risco de outra pessoa pegar a sua marca e registrar. Sabe o que acontece se essa pessoa tem a marca aprovada? Você terá que pagar pela sua própria marca ou comprar a marca dessa pessoa se ela quiser te vender. Você não tem direito de uso mais. Aciona o Léo Rezende que ele vai te ajudar a resolver. A Betano está dando 100% de bônus no canal Bica Galo, nossa patrocinadora master, uma promoção exclusiva aqui do Bica. Se você investir R$500, você vai ganhar mais 500 na hora. Investiu 100, vai ganhar mais 100. Isso, corre lá agora na Betano, utilize o código BICAGALO e automaticamente o din-din vai pingar na sua conta. Tamo junto e misturado, te espero amanhã. Não saia, meus amigos. 1.500 likes
Se der para bater mais, ajuda o meu coração a ficar gigante. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Valeu, fui!